Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Henry e esse é o meu programa de futebol Pisando na Bola. Eu sou o Henry e esse aqui é o meu canal Pisando na Bola. Meu canal vai falar sobre o Brasileirão. Primeira rodada começa no dia 15 de abril, que vai ser Palmeiras e Cuiabá, América Mineiro e Fluminense, Botafogo e São Paulo, Bragantino e Bahia, Atlético Paranaense e Goiás, Fortaleza e Inter e Atlético Mineiro e Vasco. E no dia 16 de abril temos Flamengo e Coritiba, Corinthians e Cruzeiro e Grêmio e Santos. Certo? Eu vou fazer um resumo aqui, né, dos times, né, por ordem alfabética. Então vamos lá. O América Mineiro foi vice no Campeonato Mineiro, né? Vem de uma vitória na Copa do Brasil, jogo de ida, né? Todos os jogos que eu vou falar da Copa do Brasil do jogo de ida, né? Foi 2-1, né, contra o Nova Iguaçu. E o técnico é o Wagner Mancini. O Atlético Paranaense, atual campeão paranaense, veio de uma derrota na Copa do Brasil, 1-0 para o CRB, e o técnico atualmente é o Felipão. O Atlético Mineiro, atual campeão mineiro, vem de uma vitória na Copa do Brasil, 2-1 contra o Brasil de Pelotas, e o técnico é o Eduardo Cudê. O Bahia foi campeão do Campeonato Baiano, vitória na Copa do Brasil, veja uma vitória na Copa do Brasil, 2-1 contra o Volta Redonda, e o atual técnico é o Renato Paiva. Botafogo, o atual campeão da Taça Rio, veja uma vitória na Copa do Brasil, 2-0 contra o Ipiranga, e o atual técnico é o Luiz Castro. O Corinthians foi eliminado nas quartas do Paulista, vem de uma derrota na Copa do Brasil, 2-0 contra o Remo, e o atual técnico é o Fernando Lázaro, né, contra o Coritiba. O Coritiba foi eliminado nas quartas do Campeonato Paranaense, vem de um empate na Copa do Brasil, 3-3 contra o Sport, e o técnico é o Zago, certo? Foi eliminado na semi do Campeonato Mineiro, vem de uma derrota na Copa do Brasil, 1-0 contra o Náutico, e o atual técnico é o Pipa. Vamos falar do Cuiabá na primeira rodada, e o técnico é o Ivo. O Flamengo foi vice-campeão do Campeonato Carioca, vem de uma derrota na Copa do Brasil, 2-0 contra o Maringá, e o atual técnico é o Vitor Pereira. O Fluminense foi campeão do campeonato, justamente contra o Flamengo, vem de uma vitória na Copa do Brasil, 3-0 contra o Paysandu, e o atual técnico é o Diniz. O Fortaleza é o atual campeão cearense, vem de uma vitória na Copa do Brasil, 6-1 contra o Águia de Marabá, é o vice-campeão goiano, né, e o atual técnico é o Emerson Ávila. O Grêmio foi campeão do Campeonato Gaúcho, vem de uma vitória na Copa do Brasil, né, 2-0 contra o ABC, e o atual técnico é o Renato Gaúcho. O Inter foi eliminado na semi do Gaúcho, vem de uma vitória na Copa do Brasil também, 2-1 contra o CSA, e o atual técnico é o Mano Menezes. O Palmeiras foi campeão, né, do Paulista, vem de uma vitória na Copa do Brasil contra o Tombense, né, 4-2 Tombense, e né, o atual campeão, né, do brasileiro, né, e o técnico é o Abel Ferreira. Semi do Paulista, vem de uma vitória na Sula, 4-1 contra o Taquari, e o atual técnico é o Pedro Caixinha. O Santos foi eliminado na fase de grupos do Paulista, vem de uma vitória da Copa do Brasil, 2-0 contra o Botafogo de São Paulo, e o atual técnico é o Odair Helman. O São Paulo foi eliminado nas quartas do Paulista também, vem de um empate na Copa do Brasil, 0-0 contra o Ituano, e o atual técnico é o Dorival. O Vasco foi eliminado na semi do Carioca também, e o atual técnico é o Barbieri.
Certo? Agora vamos pros palpites, né? Meus palpites aí da primeira rodada. Né? Palmeiras e Cuiabá, eu acho que dá Palmeiras. América e Fluminense, eu acho que dá Fluminense. Botafogo e São Paulo, eu acho que dá empate. Bragantino e Bahia, eu acho que dá Bahia. Atlético Paranaense e Goiás, eu acho que dá o Atlético Paranaense. Fortaleza e Inter, eu acho que dá o Fortaleza. América Mineiro e Vasco, não, Atlético Mineiro e Vasco, eu acho que dá Atlético. Flamengo e Curitiba, acho que dá Flamengo. Corinthians e Cruzeiro, eu acho que dá Corinthians. Grêmio e Santos, eu acho que dá empate. Então é isso, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, né? Tchau. Esse programa foi editado e produzido pelo projeto de eletiva da PEI da Ilha da Juventude. Supervisão, professor Anderson Kogo. Apoio, PCA, Mônica, Alessandra Belíssimo e Rafael Barbosa. PCG, Alessandra Vaz. Vice-diretor, Patrícia e diretor, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Henry e esse é o meu programa de futebol Pisando na Bola. Salve galera, sou o Henry e eu vou falar um pouco da rodada do Brasileirão. Vamos lá, né? Primeira rodada foi no dia 15/4, num sábado, estreia do Brasileirão. Né? E o primeiro jogo de estreia foi do Palmeiras, né? Atual campeão, que enfrentou o Cuiabá. Né, e venceu por 2-1 o Cuiabá. Né. Lances importantes do jogo, teve o gol do Hendrick aos 5 minutos. Ranieri pro Cuiabá empatou aos 45 mais 7. Né, e aí no segundo tempo o Lopes, né, desempatou o jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Né, também teve o Abel Ferreira expulso e o Felipe Augusto, jogador do Cuiabá, expulso também. Né. Agora falando do jogo do América Mineiro enfrentou o Fluminense em casa, mas perdeu de 3-0, né, com um gol de Cano aos 7 minutos do segundo tempo. John Kennedy, 15 minutos do segundo tempo e Lely aos 27 minutos do segundo tempo. E ainda teve o Cano perdendo o pênalti. Né? Agora vamos falar do Botafogo, que enfrentou o São Paulo em casa e venceu por 2-1, né? Com gols de Tiquinho aos 4 minutos. Calheri empatou aos 15. Carlos Eduardo desempatou aos 43 minutos do segundo tempo. Né? Agora vamos falar do Bragantino, que enfrentou o Bahia e ganhou de 2-1, com gols de Everaldo aos 45 minutos. Aí o Bruninho empatou pro Bragantino aos 9 minutos do segundo tempo. E o Sacha virou aos 25 minutos do segundo tempo também. O Atlético Paranaense enfrentou o Goiás e ganhou de 2-0 em casa, com gols de Pedro Henrique aos 36 minutos e Christian aos 12 minutos do segundo tempo. Agora eu quero agradecer aqui, né, a todos aí da eletiva de podcast, a toda a escola Ilha da Juventude. Agora continuando, Fortaleza enfrentou o Inter e empatou com o gol do Inter foi do Wanderson aos 9 minutos do segundo tempo e o Fortaleza empatou com Moisés aos 11 minutos do segundo tempo. Agora vamos para Atlético Mineiro e Vasco, 2-1 pro Vasco, fora de casa. Gol do Vasco foi com o André, o primeiro gol aos 5 minutos, Gabriel Peck ampliou aos 10 minutos e o Maurício Lemos, o gol do Atlético aos 45 mais 5 do primeiro tempo ainda. Agora vamos de Corinthians e Cruzeiro. Corinthians 2-1 em casa, com gols do Matheus Araújo aos 23 minutos do segundo tempo. Roger Guedes ampliou aos 42 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro fez um gol com o Oliveira, 45 mais 5 do segundo tempo também. Agora vamos falar do Flamengo, que enfrentou Curitiba em casa e ganhou de 3-0. Ayrton aos 12 minutos, Gabigol aos 11 minutos do segundo tempo, Pedro aos 45 mais 5 do segundo tempo também. E o último jogo da rodada, Grêmio e Santos, 1-0 Grêmio em casa. O gol do Grêmio foi aos 44 minutos, e ainda teve o sorteio do expulso do Santos. O Soares perdeu um pênalti ainda. Agora já vamos para a segunda rodada, vou falar 3 rodadas seguidas aqui, as 3 primeiras, aí já falando da segunda, Fluminense enfrentou o Atlético Paranaense, ganhou de 2-0 em casa, com o Lima aos 10 minutos e Nino aos 22 minutos do segundo tempo. O São Paulo enfrentou o América Mineiro e ganhou de 3-0
em casa, com Luciano aos 20 minutos, Cagliari aos 37 minutos do segundo tempo e Marcos Paulo aos 49 do segundo tempo também. O Cuiabá enfrentou o Bragantino e empatou 1-1, né? O gol do Cuiabá veio primeiro com o Mateuzinho aos 22 minutos do segundo tempo. Thiago Barbas empatou aos 39 minutos do segundo tempo. O Cruzeiro enfrentou o Grêmio em casa e ganhou de 1-0, né? Bruno Rodrigues aos 19 minutos do segundo tempo e o Oliveira do Cruzeiro foi expulso. Inter e Flamengo 2-1 pro Inter, né? Primeiro veio o gol do Gerson aos 17 minutos do segundo tempo. O Inter empatou aos 27 minutos do segundo tempo com o Maurício e virou com o Maurício também aos 45 mais 8 do segundo tempo. O Santos enfrentou o Atlético Mineiro, foi 0-0, não teve nenhum lance importante, né? E o Vasco enfrentou o Palmeiras em casa e foi 2-2 com o gol do Vasco, Pedro Raul aos 29 minutos e depois Gabriel Peck aos 40 minutos. Aí o Palmeiras fez um com Navarro aos 45 mais 1 e o Arthur para empatar o jogo aos 17 minutos do segundo tempo, né? Aí o Coritiba enfrentou o Fortaleza 3-0 pro Fortaleza, né? Gol do Fortaleza veio primeiro com o Romero aos 6 minutos do segundo tempo, Pikachu aos 38 minutos do segundo tempo e o Pikachu fez mais um aos 90 minutos, 45 mais 1 do segundo. O Goiás enfrentou o Corinthians e fez 3-1, do Corinthians veio no primeiro, o Roger Guedes aos 16 minutos. Aí o Matheus Peixoto empatou aos 30 minutos, o Lucas Halter virou aos 35 minutos do segundo tempo e o Goiás fechou com o Apodi aos 45 mais... E o último jogo da rodada foi Bahia e Botafogo, 2-1 pro Botafogo, com o gol do Botafogo vindo primeiro, Júnior Santos aos 29 minutos. O Bahia empatou aos 41 minutos com o Jacaré. Botafogo desempatou com o Tietê aos 33 minutos do segundo tempo. Agora vamos para a terceira rodada. Começou com Fortaleza e Fluminense, né? 4-2 pro Fortaleza, né? Aí teve gol do Fortaleza com o Thiago Galhardo aos 28 minutos. Moisés aos 35 minutos. Aí o Alan diminuiu, 45 mais 2. Aí o Moisés ampliou com 15 minutos do segundo tempo. O John Kennedy diminuiu de novo aos 24 minutos do segundo tempo e o Hércules ampliou de novo com 34 minutos do segundo tempo. Coritiba enfrentou o São Paulo e empatou com 1-1. Primeiro veio o gol do Coritiba, Bruno Gomes aos 12 minutos e Marcos Paulo aos 36 minutos do segundo tempo. Palmeiras e Corinthians, 2-1, né? Um clássico aí, né? Palmeiras e Corinthians. 2-1 pro Palmeiras. Primeiro veio o gol do Palmeiras com Murilo aos 16 minutos. Depois Rafael Veiga ampliou aos 36 minutos. Piquerez contra. Gol contra do Piquerez aos 31 minutos do segundo tempo. O Santos enfrentou o América Mineiro. 3-2 pro Santos, um belo jogo, né? Que teve gol do América vindo primeiro com Ali aos 7 minutos. O Santos empatou com o Mendonça aos 19 minutos. Virou o jogo com o Bauerman aos 40 minutos. Mas aí o América empatou com o Everaldo aos 4 minutos do segundo tempo. E o Marcos Leonardo desempatou o jogo aos 24 minutos do segundo tempo, de pênalti. E ainda teve o Bauerman expulso do Santos. Bragantino e Cruzeiro, 3-0 pro Cruzeiro, né? Os 3 gols foi o primeiro do Ramiro. Aos 1 minuto de jogo já teve gol dele. Gilberto aos 18 minutos do segundo tempo. E Bruno Rodrigues aos 41 minutos do segundo tempo. Aderlan e Cleiton do Bragantino ainda foram expulsos. Agora Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, clássico dos Atléticos. Só que o de Minas ganhou de 2-1 de Paraná, né? Com o gol do Hulk aos 10 minutos. Depois teve outro gol dele aos 39 minutos do segundo tempo. E o Vitor Roque diminuiu aos 45 mais 2 do segundo tempo. E ainda teve Alex Santana expulso do Atlético Paranaense. Agora Flamengo e Botafogo. 3-2 pro Botafogo. Botafogo muito bem aí nas 3 primeiras rodadas. Ganhando todos os 3 jogos, né? E aí no clássico ganhou de novo 3-2. Né? Primeiro veio o gol do Botafogo, Tiquinho de pênalti aos 29 minutos. Danilo aos 49 minutos. Léo Pereira diminuiu aos 12 minutos do segundo tempo. O Tiquinho ampliou aos 25 minutos do segundo tempo. O Léo Pereira diminuiu novamente aos 40 minutos do segundo tempo. E ainda teve o Rafael expulso do Botafogo e o técnico Luiz Castro do Botafogo também expulso. Agora Cuiabá e Grêmio, 2-1 pro Grêmio, né? Gol do Grêmio foi do Vina aos 9 minutos. Cuiabá empatou com o Marlon aos 28 minutos e o Grêmio desempatou com o Galdino aos 22 minutos do segundo tempo. E ainda o PK do Cuiabá foi expulso. Inter e Goiás, 1-0 Inter, né? O gol do Inter foi do Depena aos 7 minutos do segundo tempo. Maguinho do Goiás foi expulso ainda. Agora Vasco e Bahia pra fechar, 1-0 pro Bahia, com o gol do Tassiano aos 44 minutos. E é isso, rapaziada. Semana que vem tem mais as outras 3 rodadas do Brasileirão. E é isso, tamo junto. Esse programa foi editado e produzido pelo projeto de eletiva da PEI da Ilha da Juventude. Supervisão, professor Anderson Kogo. Apoio, PCA, Mônica, Alessandra Belíssimo e Rafael Barbosa. PCG, Alessandra Vaz,
Vice-diretor, Patrícia e diretor, Paulo.